Todo mundo chega pra mim. Luiz, tem que aquecer o manguito ou não tem? O Renato tá certo ou não tá? Cara, é simples. É simples. A gente viu a estrutura do manguito. Do ombro. É uma estrutura instável, que a gente tem musculaturas que tem como função ser estável. Aquecer o manguito é o que a gente tem na literatura de uma coisa que a gente chama de alongamento dinâmico. É uma das coisas que tem mais estudos promissores mostrando aumento de ativação muscular, diminuição de rigidez muscular, melhora da rigidez músculo-tendínea. Ou seja, quando você aquece, você alonga de forma dinâmica, que é justamente movimentando a amplitude ativa máxima daquela articulação com uma pequena sobrecarga extra, que pode ser até um elástico, você melhora aquela condição, por quê? Você aumenta a oxigenação dos tecidos, a circulação, a temperatura muscular. Então, aqueles músculos, eles ficam mais aptos para desempenhar a função de estabilizar. Não é que aquilo vai... né? Exato, não é que aquilo vai prevenir a lesão de forma... Se você não fizer, você machuca no mesmo treino. Não, aquilo vai melhorar a condição daqueles músculos para estabilizar melhor aquela articulação. E até mesmo quando o cara já tem uma lesão prévia, por exemplo, eu tenho um déficit de rotação externa aqui em abdução. Então, caralho, fudido, não vem. Mas quando eu faço o alongamento dinâmico, ele vai completo. Por causa de todo esse conforto que já traz para a sessão, pela melhora da questão que eu falei de rigidez muscular, da rigidez da pé músculo-tendínea, o tendão mesmo se adapta melhor e faz com que o meu movimento nos exercícios seja mais fluido. Então, aquecer o manguito de fato é válido. Não vai fazer um milagre para a sessão. Mas lembra que eu falei de microtraumas? Isso vai ajudar a reduzir esses microtraumas. Sim. Vai melhorar, por exemplo, o seu infraespinhal, o seu supraespinhal, que está um pouco mais rígido. Com esse aquecimento, esse alongamento dinâmico, ele já vai estar numa condição melhor para trabalhar no exercício, na hora que você vai fazer o supino, na hora que você for treinar costas. Então, de fato, é válido sim aquecer o supino, aquecer o manguito, mas, lembrando, o aquecimento não é uma pré-exaustão. Sim, tem isso. Que é o que a gente vê. As pessoas metendo carga, fazendo 12 a 15 até a falha. Esse não é o procedimento de aquecimento para nenhum músculo, muito menos para o manguito, né? Então, a gente tem, por exemplo, para mim, a forma mais legal de fazer é fazer os movimentos de rotação externa, rotação interna, em abdução horizontal, fazer os exercícios de elevação Y, mas com band. Para mim é a forma mais legal que você tem, porque você tem um elástico ali com a característica de resistência variável, né? O elástico, quanto mais você estica, mais ele vai ficando difícil, mas você também tem que frear porque ele vai querer descer com tudo. Sim. Então você tem um trabalho concêntrico importante e um excêntrico também importante. Então você consegue trabalhar bem essas musculaturas sem uma sobrecarga muito excessiva, porque consegue mediar pela intensidade do elástico. Você vai fazer manguito na polia, ou é uma barrinha ou é nada. Porque com duas já fica pesado pra caramba. Exato. E depende da academia, porque lá no O2 não dá nem fazer com uma. Nenhum dá. É pesadaço lá o crossfit, tá ligado? Mas aí, só pré-treino de todo o grupo superior ou não? Então ou só ombro, só peito, só tipo, por exemplo, você vai agachar. É ótimo você fazer uma mobilidade de rotação externa e fazer um manguito pra rotação externa. Legal. Ó, no caso dele, que tem eu não consigo. Déficit de rotação. Olha aqui. Olha lá. Se eu tô de lado aqui pra pegar uma barra, minha mão não vem, pô. É impossível, entendeu? Mas aí, quando eu tiver aqui, ó. Põe o strap, você põe o strap. Aí eu faço o hack. Não agacha. O bad boy, ele me ensinou a agachar assim, né? Com a mão aberta. A mão nem da Nira, assim, a mão nem da Nira. O ruim desse eu peguei essa mania. Mas é perigoso. Só que aí concorda que, por exemplo, se o cara... Olha onde a gente vai chegar aqui. E aí isso é falado muito, inclusive, em artigo, tipo assim, para poder tentar entender a base do porquê que a pessoa lesiona o raio do manguito. Porque o que mais a gente encontra no consultório é lesão do manguito, seja ele qual for, supra, subescapular, enfim, manguito. Cara, o treinamento dos músculos superficiais, no longo prazo, ele vai sobressair tanto a musculatura profunda, se você não treina, no caso... que o que ele falou é importante você ter um acionamento, mas você também tem que colocar em algum momento da sua periodização um momento onde você busque o ganho de força do próprio manguito. Porque pensa que sua dorsal e seu peitoral, eles fazem a rotação interna do ombro. Se no crônico você não tem nenhum rotador externo do ombro, automaticamente a projeção do seu ombro é vir à frente. E isso faz com que você mude totalmente a estrutura da fossa que a gente comentou lá. Porque se a fossa já é rasa e ainda você tem uma musculatura super forte que projeta para frente, que no caso é a anteriorização do ombro, primeiro, você vai ficar com uma postura horrível porque o ombro vai projetar para frente. Segundo, a escápula tende a encurtar mais a parte do trapézio superior, projetando mais ainda o ombro à frente. A torácica começa a ficar rígida.
Cara, a hora que você começa a ver, é uma bola de neve. Quando você vai ver, o paciente tem que fazer 50 sessões Tá tudo pra torto. tratar tudo, você entendeu? Mas por quê? Só pelo fato dele não contrabalancear o quanto que ele treina de músculo superficial com músculo profundo. E aí entra numa questão que é o clássico. Músculos profundos. Cara, manguito, né? Você tem que ter um aquecimento pra se ativar. Por exemplo, igual você falou. Pô, o cara não consegue segurar na barra, no caso dele. Aham. Beleza, e como é que vai fazer um crucifixo para acionar o peitoral? Sabendo que o peitoral ele vai acionar mais em rotação externa. Só que se não faz, tem um déficit, o que vai fazer? No crucifixo ele vai entrar na rotação interna e automaticamente vai contrair a fibra do deltoide. Ou seja, ele não está treinando peito, ele está treinando deltoide. Então é como se ele estivesse fazendo um desenvolvimento só que no deltoide, porque não entra em rotação externa. Então, assim, você tem que ter uma capacidade de acionamento, só que você também tem que ter uma capacidade de torque do manguito, de sustentação. Então, eu passo muito isso pros pacientes. Pô, você vai treinar costas, chega no final, você espanca o manguito rotador externo. Mas aí, Tá tipo ótimo, assim, entendeu? série, com carga assim, né? O que... Aí vai progressivo. Por Dá. exemplo, na polia é ruim. No elástico, dependendo se o cara não sabe estruturar... porque Onde tem- prender, a direção. Porque você tem que ter uma direção, você tem que ter um norte Aonde prender, se vai puxar de cima pra baixo. O ângulo, da Por exemplo- parte biomecânica. Aí o cara pode fazer com halter. Entendeu? O cara deita no chão, apoia colchonete na academia. Pô, tem 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Deitado, hein? Não vai aquecer em pé, mano. Dentro, pelo amor de Deus, não Que vai tem, fazer né? isso daí. Para, eu Nossa. aqueço, eu aqueço. Não, Aqui, juro. assim, pé Hoje assim, foi ó. o dia clássico. Pô, você eu bate de fazia pé na assim, ó, academia faço assim segunda-feira. Então, mas se você. Porra. Eu faço esse também, Não, só mas que aí é esse diferente. beleza, aí tem porque torque, você consegue né? fazer inclinado e tal. Mas você consegue colocar um halter deitado no chão. Pô, eu fiz Cara, muito vem do manguito umbigo halter até a assim. linha do ombro. Nossa, já fiz muito Entendeu? na fio, essa porra é horrível, mas... pega, Mas é o melhor, e É. estudo científico de tratamento de ombro é o o que mais funciona. usado. No cabo é uma adaptação. Tipo, se for É. pensar, é até errado Quase fazer sempre é no com cabo. halter. O ideal é fazer Deitar. deitado no halter e ainda com 30 graus de abdução. É o perfeito. Coloca um negocinho aqui. Só que ninguém vai ficar colocando caneleira de, É. entendeu? 5 quilos. O cara já não faz, amigo, no cabo que é fácil. É. Você imagina Vai pôr deitado pra com o dentro, halter com a é. caneleira. Entendeu? Não, mas se o cara que tá escutando quer ser um Olímpia, quer ser um atleta de ponta, ele tem que pensar nesses negócios que é chato. Eu mandei que é o pro, detalhe. mandei pro Gordex ali um link com um exemplo de rotina de mobilidade. Consegue colocar aí? Por exemplo, o Rafa Luiz, tipo, só externo, faz interno também, tipo no cabo, por exemplo. Porque faz aqui também. Você tem que fazer... Porque como, Ou lembra que a gente depende falou... da sua, sei lá, da sua deficiência. Quando a gente faz pensando em alongamento dinâmico, né? Que é esse... O alongamento dinâmico é quando você alonga movimentando com a carga extra. Tá, Mesmo que uma seja pequena. resistência, Tá. Então, a gente lembra que o manguito ele é composto por 4 músculos. Então, a gente tem o subescapular sendo um rotador interno. Então, você tem que fazer um exercíciozinho de rotação interna, não Tá. só externa. Porque quem é que faz a rotação externa? É o supraespinhal. Então, a gente tem que trabalhar cada movimento para que cada um desses músculos tenha a sua ativação acontecendo ali, porque a ideia do alongamento dinâmico é você trabalhar na amplitude máxima. Então, você vai fazer toda a amplitude de rotação externa com uma pequena carga, fazendo os movimentos controlados ali, 10, 12, 15 repetições. Depois, você vai prender, como ele falou, primeiro o elástico de lá para cá. Então, eu vou fazer uma rotação interna. Interno, tá. Depois o elástico vai estar daqui para lá, para eu fazer uma rotação externa. Quando você falou, eu posso levantar, porque aqui já é uma abdução horizontal, e aí você vai trabalhar uma rotação externa e abdução horizontal. Então depende também da aplicabilidade. Mas você fazer um pouco de rotação interna, um pouco de rotação externa, fazer flexão do ombro, fazer um trabalho de extensão, fazer um trabalho de escapular, você já vai ter um resultado muito legal. Ó, eu postei aqui um exemplo de rotina que a gente chama de mobilidade, algumas pessoas chamam, Sim. mas esse é um aquecimento dinâmico. Ou seja, fiz 2 exercíciozinhos de alongamento de peitoral e de rotadores Seu ombro internos. tava bom essa época aí, hein? Não, porque aí eu já tava gravando, né? Eu comecei por esse. É, porque senão Ó, não ia fazer aqui esse é movimento uma- nem a pau. Uma pequena mobilidade, Não sei se eu consigo fazer isso aí, não. Mas aí você não faz nem Aí a tá pau. treta, hein? mas... Não, elástico. Achei que era um... Não, é um elástico, cabo. tá? E aí, já tem alguns exercícios, aqui já é quase um que a gente chama de movimento em Y, né? Com uma rotação externa aí. Então, alguns exercíciozinhos e tá vendo que tem uma sobrecarga. Para que a gente consiga ativar essa musculatura de uma forma que ele ganhe amplitude de movimento, porque a gente tem estudo mostrando, por exemplo, aí já é um alongamento. Mais um trabalho. Aí a gente tem adução Mas e é abdução. Serrátil anterior. Então, todas as musculaturas que trabalham ali quando a gente vai treinar membros superiores.
Por exemplo, a gente tem o desvio postural, ó, o que você falou. Esse aí o ombro tem que estar bem bom pra fazer. Né? Isso Aí é uma- O Ed, se fizer isso Não, daí, é esquece. daí direto pra cirurgia. Aí é uma rotação Só interna. sobe, Mas né? você vê, ó, como eu tenho uma rotação externa boa, mas a interna já não é tão boa, de amplitude. Então, assim, óbvio que esses exercícios são selecionados para minha rotina do que eu preciso, Sim, né? pra sua Mas é um necessidade. exemplo de como você consegue fazer um aquecimento dinâmico. Cara, você faz isso aí, seu ombro fica no pump, velho. Não é? Você sente o ombro já cheio.